Saul não perdeu tudo no último dia, no dia final. Ele já vinha perdendo nas decisões que ele tomou antes, que ele tomou durante o percurso da sua vida. Ele começa bem, mas pequenas atitudes vão afastando ele de Deus e ele perde credibilidade, ele perde respeito, ele perde totalmente a sanidade, posso dizer assim. E é isso que nós vamos conversar hoje. O capítulo final dessa série é o capítulo de 1 Samuel 31. Ele finaliza essa série, de 1 Samuel. E esse capítulo especificamente, ele é só um relato daquilo que acontece com Saul. Mas é interessante a gente refletir que essa consequência, esse final, ele é consequência de atitudes pequenas, médias e grandes que Saul veio tomando e que o afastou de Deus. Ok? Bom, antes disso eu só quero te dizer, meu nome é Olavo, eu sou uma pessoa como outra qualquer, assim como você, admirador da Bíblia, seguidor da Bíblia, que vem todo dia lendo aqui a Bíblia. Eu sou um iniciante na Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia, reflito e procuro trazer para vocês aqui a minha reflexão com a intenção de atrair novas pessoas a também lerem a Bíblia e principalmente de procurar viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Legal? Vamos lá então ao contexto desse capítulo. Como eu disse, é o capítulo final dessa série de 1 Samuel, capítulo 31. O povo filisteu está em guerra com Israel, a guerra começou realmente. Os filisteus eles arrasam, eles tiram a vida de Jonatas, um homem honrado, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, porém ele, inclusive fiel a Davi, filho de Saul, mas fiel a Davi, reconhece Davi como realmente o novo rei. Ele também se vai, também perde sua vida, e os filisteus tomam tudo, tomam conta da cidade e tudo mais, humilham, porque o que acontece? Quando Saul vê que ele não tem mais saída, ele se mata, ele pede inicialmente que o seu escudeiro o mate, o escudeiro não tem coragem, ele vai e se mata, e o escudeiro faz o mesmo. E aí Saul faz isso porque ele tem medo de ser humilhado, tem medo de ser escarnecido pelos filisteus, e ele acaba fazendo isso. Aí os filisteus pegam o seu corpo, humilham, colocam o seu corpo lá em exposição pública. Alguns guerreiros de Israel ficam sabendo disso, eles são valentes, e eles vêm e pegam lá o corpo de Saul e fazem um enterro decente para eles. Beleza, pessoal? O capítulo basicamente ele é isso, tá? Finaliza dessa maneira. E a reflexão, pessoal, é que Saul foi um cara que começou bem. Ele começou escolhido por Deus, honrado, O povo queria um rei, Deus, escolhe, permite que ele seja o rei. Ele começa bem, ele começa com atitudes positivas, atitudes corretas. Mas eu entendo que o orgulho, a vaidade acabou tomando conta dele. E ele começa a errar, começa a se distanciar de Deus, começa a trazer para ele a glória, começa a trazer para ele a vitória, quando na realidade foi Deus, é Deus que está o capacitando. Ele sai da obediência, ele sai da dependência de Deus, e aí isso começa a depor contra ele. Ele perde notoriedade, ele perde credibilidade, principalmente quando surge Davi. E Davi rapidamente toma essa credibilidade, toma essa confiança. Deus, a gente já sabe que Deus escolheu Davi, que será o próximo rei. E até o filho, até a família, até o filho de Saul, que era Jonatas, reconheceu que Davi realmente deveria se tornar o novo rei. Então a reflexão, pessoal, é que a gente precisa seguir, nós precisamos seguir o nosso propósito, o nosso objetivo. Na medida em que a gente vem entendendo, que a gente vem refletindo, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Eu costumo sempre dizer isso aqui, eu entendo dessa maneira. Sempre que a gente ignora um determinado assunto e a gente erra nesse assunto, isso de uma certa forma é relevado, porque eu era ignorante nesse assunto, eu não sabia o significado desse assunto. À medida que eu tomo conhecimento desse assunto, que eu tomo conhecimento dessa questão, e que eu passo a ter conhecimento, que eu passo a ter discernimento do que entender ou não entender dessa situação, isso aumenta a minha responsabilidade.
Inclusive é muito por isso que muitas vezes a pessoa prefere ficar ignorante a um determinado fato, né? Porque aí ela pode, o que eu fizer tá tudo certo, eu não sei o que significa, então eu vou falar um monte de besteira, eu vou acabar fazendo isso daí mesmo. Quando na realidade é importante que a gente, à medida que a gente tenha assim, possibilidade de tomar no conhecimento das coisas, principalmente da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina muito, ela nos mostra, ela nos dá exemplos reais, exemplos palpáveis do que a gente deve e do que a gente não deve fazer na nossa vida. Esse capítulo, o capítulo 1 Samuel, ele mostra exatamente o comportamento que deve ser rejeitado, o comportamento de Saul, e o comportamento que deve ser modelado, que deve ser copiado, sim, por que não, que é o comportamento de Davi, né? A gente vai falar mais disso depois, né, na próxima série, mas é importante que a gente entenda, que a gente aprenda com os erros de Saul, para que a gente tente não errar na mesma coisa, né, pessoal? É impossível que a gente não venha errar, nós somos pecadores, claro que nós vamos errar sim, ok? Mas a gente precisa tentar diminuir o nosso erro e principalmente procurar evitar errar no mesmo erro, né? Porque quando a gente erra no mesmo erro, a gente patina, a gente fica se sabotando, né? Uma palavra que está na moda. A gente fica se sabotando, errando na mesma coisa. Não podemos nos deixar levar, ou pelo menos devemos tentar evitar nos levar por orgulho, por vaidade, sempre entender, sempre compreender que a nossa dependência ela é constante em Deus, nas coisas de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos orienta, e é Ele que deve ser consultado, Ele unicamente que deve ser consultado nas nossas situações, tanto de desespero, né, preocupação, problemas, como também nas situações de solução, nas soluções felizes, que nós precisamos decidir alguma coisa positiva que venha acontecer, até para tomar o cuidado de que uma coisa que tenha sido positiva, por uma atitude impulsiva, uma atitude autossuficiente, ela possa nos levar a uma coisa negativa. E a gente vê isso toda hora acontecendo, né? Então, que nós possamos, né, que eu, que você, possamos entender, né, o capítulo de 1 Samuel, entender com os erros de Saul, né, entender com as atitudes que ele teve, que foram afastando ele de Deus, para que a gente não faça o mesmo, né, pessoal? Ainda que a gente saiba que hoje em dia, muitas vezes, a gente acaba ou sendo levado, ou nos deixando levar, né, por situações que nos fazem a atitudes semelhantes àquelas que Saul teve, mas que a gente possa vir a ter atitudes mais modeladas, mais semelhantes, iguais até mesmo, aquelas que Davi nos mostrou já nessa parte, né, nessa primeira parte, né, nessa apresentação de Davi ali. A gente conheceu um pouco, a gente vai aprofundar mais o conhecimento de Davi, né, no próximo capítulo, mas aqui já dá para perceber as atitudes positivas de Davi. Ele erra, ele vai errar, ele já errou, certamente ele vai errar, ele não é perfeito, mas é importante que a gente aprenda, né, e repita as atitudes que foram positivas e procure evitar as atitudes negativas, para que a gente continue, né, ao lado de Deus, fiel a Deus, obediente, temente e dependente principalmente de Deus, para que a gente possa estar bem, viver bem, e principalmente quando a gente está bem, a gente afeta quem está ao nosso redor, né? Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente admira, que a gente gosta e que a gente quer também que esteja bem. Legal, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Amanhã a gente inicia aí, ó, o próximo capítulo. Agradeço a todos que ficaram aqui. Peço a você que, por favor, não saia do vídeo antes de se inscrever no canal, tá? Faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado quando nós fizermos os próximos vídeos, né? Todo dia a gente faz vídeo aqui fazendo essa reflexão da Bíblia. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.